Tá cansado de ver nomes estranhos? Às vezes a gente tem que saber uns nomes estranhos. Na verdade, na ciência a gente tem que saber uns nomes estranhos. Na vida, nós temos que saber nomes estranhos. Mas eu quero que você pegue paixão por ciência, paixão por biologia, paixão por tudo que está ao seu redor. A aula de hoje vai te ajudar a amar mais ciência. Não tenho mais nada o que falar. Início revisão de biologia animal com vocês. Vamos lá então, galerinha. Vamos começar os nossos estudos agora com a biologia animal. Biologia animal. Bom, a gente pode fazer esse estudo de diversas maneiras, mas vamos tentar seguir uma linha de raciocínio, principalmente vamos tentar fazer uma revisão de tudo que a gente sabe a respeito da biologia animal. O que você sabe a respeito da biologia animal? Bom, a gente pode dividir os seres vivos em duas categorias. A gente pode dividir o dos procariontes e dos eucariontes. Isso você lembra, não lembra? Qual é a diferença deles? Bom, o procarionte são aqueles seres vivos que ele não vai ter o material genético organizado dentro de uma carioteca, dentro de um núcleo organizado. Pelo menos não vai ser de maneira verdadeira esse núcleo organizado. Os eucariontes, lembra? Eu tenho carioteca. Foi a maneira que eu usei no ensino médio para decorar. Mas, na verdade, ele tem uma carioteca ou um núcleo organizado verdadeiro. É isso que significa, ok? Nesse grupo dos eucariontes, a gente tem os fungos, a gente tem as plantas, a gente tem os protistas e a gente tem os animais, ok? E a gente vai começar a analisar dentro aqui dos animais os invertebrados. É isso que a gente vai começar, que é o título aí da nossa aula, certo? E a gente vai perceber que os invertebrados são criaturas bem adaptadas, são criaturas variadas. E, na verdade, além de eles serem variados, eles têm papéis variados no sistema ecológico, ok? São animaizinhos, são bichinhos que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Por exemplo, a maior parte do alimento que a gente consome depende da polinização de insetos. E inseto é uma coisa tão simples a gente encontrar, não é? Outra coisa que é muito interessante a gente analisar. Asa de um avião, outras coisas que a gente usa, outras tecnologias que a gente usa. É muito interessante, é um ramo da ciência e da engenharia que chama biomimética. Eu não sei se você já ouviu falar esse nome. Eu já ouvi porque eu amo demais biomimética. Biomimética são quando o ser humano... O que é biomimética? Biomimética é quando a gente, como ser humano, tenta imitar a natureza, imitar a vida. E isso você tem várias coisas interessantes, por exemplo, o velcro, a asa do avião e outras tecnologias que tentam imitar a maneira como os animais se comportam na natureza. Isso é interessante porque essas obras de engenharia a gente consegue ver que tanto nas criações do homem como na natureza, você consegue ver um design inteligente por detrás dessas coisas. Então, biomimética é isso. Então, ao invés de você se concentrar, sei lá, é muito difícil, esses nomes são estranhos, esses nomes são esquisitos, tenta ver a beleza por detrás de cada plantinha, por detrás de cada animal. Você vai ver coisas maravilhosas a respeito da natureza. Tenta, sei lá, tocar uma música, ou escutar uma música, coisas simples do dia a dia, como uma plantinha, um peixinho, um animal. Tenta ver coisas por detrás daquilo ali, é muito da hora. A natureza é fantástica. Eu amo analisar ciência, analisar os animais, analisar tudo que está por detrás. É lindo demais. Lindo demais. Muitos cientistas, na verdade, eles acreditam que os invertebrados correspondem a 99% das espécies. Então imagina, né? Se a gente pegar o planeta Terra, bonitão aqui, olha aqui, ele parece Marte, na verdade. A gente sabe que 99% do que está aqui, né, é invertebrado. E para facilitar, quando a gente estuda
os animais, quando a gente estuda as espécies, tem alguns princípios, né? Por exemplo, tem uma coisa que se chama princípio fundamental. Os biólogos, eles tentam ser o mais organizado possível quando eles vão fazer análise da taxonomia, ou seja, para que filo vai aquele animal ou aquela espécie, para que grupo, para que ordem, para que reino. Então, o princípio fundamental, ele vai analisar como que a química e a física integra com essa espécie, né? Então, por exemplo, o bicho voa, o morcego, ok. Então, ele é do mesmo grupo que uma mosca? Ah, deve ser, porque os dois voam? Não. A química e a física estão integradas ali, mas de maneiras diferentes. E uma abelha? O que faz ela ser diferente no voo dela, por exemplo, do que num morcego, do que numa mosca? Então, o princípio fundamental ele vai fazer exatamente essa análise. Eu tenho também, por exemplo, o plano básico. Eu tenho também, por exemplo, o método cladístico. E eu tenho até, acho que isso daqui vocês já ouviram falar mais, da filogenia. Sabe, a árvore da vida, a árvore filogenética, que é a relação entre os grupos dos animais. E é claro que entra alguns conceitos de evolução das espécies nessa, como os evolucionistas afirmam, né? Nessa árvore da vida, essa árvore filogenética. Bom, isso daqui é um resumo que a gente precisa saber de alguns itens antes da gente começar a aprender a respeito dos invertebrados. Mas essa daqui já na aula de biologia animal já é uma ajuda em tanto. Tá certo, galera? Por hoje é só. Vídeo curtinho, só pra gente ter uma revisãozona aqui. Por hoje é só, uma aula super tranquila, pra gente ter só uma revisãozona pra gente dar início aí à biologia animal. Beleza? Fui!